Aladim, o ladrão que queria ser príncipe e se casar com a bela Jasmine. Hoje iremos ver a história iniciática da fábula de Aladim. Então, pessoal, a história de Aladim, a fábula de Aladim, ela pode servir tanto para aqueles que buscam a compreensão sobre os Exus, sobre os Daimons, quanto para aqueles que buscam a compreensão sobre a iniciação. Aqui iremos abordar simultaneamente os graus iniciáticos da maçonaria e de outras ordens, não importa qual ordem ocultista, e iremos também abordar a questão dos Exus e dos Daimons. Para início de conversa, para início de papo, de bom papo, pois fábula sempre é bom conversar, pois é através delas que as crianças crescem, com os mitos, com as fantasias, com as alegorias e assim formam sociedades. Nós vamos entender que o nome Aladim são dois nomes. Alá, de um dos 72 nomes de Deus, do demiurgo, e Din, que justamente não é escrito assim, a palavra Aladim, mas Din é justamente uma denominação para Daimon, só que na forma árabe. Então, Daimon é demônio. Da mesma forma que temos Din, Daimon, nós também temos Exu. Exu pode ser tanto Exu nunca nascido, Exu Daimon, ou Exu já nascido, aquele que desencarnou. Então, comecemos a priori com a seguinte visão. A fábula de Aladim representa os 3 graus iniciáticos da maçonaria. E dentro disso, iremos encontrar a figura do aprendiz, a figura do companheiro e a figura do mestre. Então eu irei apresentar aqui brevemente a história de Aladim e iremos encontrar, a partir dessas observações, aquilo que é mais pertinente. Aladim era um ladrão, num vilarejo no Oriente Médio, e ele tinha o desejo de ser príncipe, ser rico, ter muito dinheiro. Ele é, então, encontrado pelo conselheiro do pai de Jasmine, que é um sultão. Ele é encontrado por ele para receber a missão, a demanda de entrar em uma caverna que contém uma lâmpada misteriosa. Mas ao redor dessa lâmpada existe muita riqueza. Então o Jafar, este conselheiro do sultão, diz a Aladim que se ele buscasse lá dentro da caverna a lâmpada, apenas a lâmpada, ele poderia ficar com todas as riquezas. Pois bem, Aladim aceita, entra dentro da caverna, após ser interrogado pela própria caverna, pelo monstro, dependendo da versão, por uma estátua. Isso remete muito bem às 2 esfinges que dizem decifra-me ou devoro-te. Então, Aladim entra dentro da caverna, encontra um anel. Em outra versão, a versão mais recente, será um tapete. Bom, ele encontra esse anel e encontra a lâmpada. Ele guarda o anel em seu bolso e ele pega a lâmpada para entregar para o Jafar. Ele chegando lá, ele entrega a lâmpada a Jafar. Jafar trapaceia, pega a lâmpada e tenta derrubar novamente Aladim dentro da caverna, pois Aladim queria toda a riqueza. Então, mas no momento que ele está caindo na caverna, ele consegue tirar a lâmpada do bolso de Jafar e a caverna se fecha. Dentro da caverna, preso, ele coloca o anel. Desse anel surge o gênio do anel, que lhe concede um desejo. Aladim então pede para sair da caverna e ele sai da caverna. Posteriormente, ele vai esfregar a lâmpada para tentar ler um nome que está escrito ali, e da lâmpada vai sair um gênio que lhe concede 3 desejos. Voltando à história agora, resumindo essa história. A caverna, ela representa o grau de aprendiz, ou seja, o grau onde um neófito, ele se aventura, ele adentra em suas profundezas, em seu inferno interior, ou seja, nas suas regiões inferiores, para descobrir as suas riquezas e também as suas cobiças, pois Aladim era um ladrão, ele era um neófito, aquele que apenas queria os bens materiais e não queria a verdadeira riqueza interior. Então a representação da caverna, das riquezas, em muitas fábulas as riquezas eram guardadas por um dragão, ou seja, os 4 elementos que protegiam essa riqueza, permeiam então toda a parte do aprendiz. Para aqueles que
foram iniciados ou serão iniciados, saibam que a iniciação representa isso: entrar em seu íntimo, entrar em suas profundezas, enfrentar o dragão e descobrir ali as suas riquezas. Lembrando que as regiões infernais com fogo, né, pegamos a caverna de Platão, emitem sombras e essas sombras assustam. Então o aprendiz ele tem a missão de nele mesmo visitar a sua luz e as suas sombras, reconhecendo-as, para assim elevá-las. E como é essa elevação? A elevação ela surge no segundo grau da maçonaria, ou seja, no grau de companheiro. Quem é esse companheiro? O que significa esse companheiro na fábula? Ele é o próprio gênio do anel. O gênio do anel ou o tapete mágico, pois em ambas as versões, o gênio do anel ou tapete mágico tiram Aladim de dentro da caverna, ou seja, elevando-os ao segundo grau. O companheiro é aquele que ajuda, aquele que confia e é confiável. Então, o gênio do anel e o tapete são as representações do companheiro. Fora da caverna, já como companheiro, então Aladim vai justamente esfregar essa lâmpada, ele vai acender essa lâmpada para iluminar o seu caminho, pois a lâmpada representa a iluminação do seu caminho, o portador da luz, Lucifer. Então Aladim vai encontrar o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada nada mais é do que o grau de mestre, o número 3. Enquanto que na caverna tinha essa vontade, né, de riqueza e encontrou, e sim, a profundidade em si, encontrando na profundidade a riqueza, que não era bem a riqueza que ele queria, ele começa a rever tudo no terceiro grau. Ele pede ao gênio, né, da lâmpada para ser rico, se tornar um príncipe, ser rico. Ele pede para ser salvo, pois ele é jogado por Jafar, porque Jafar descobre que ele está apaixonado, que Aladim está apaixonado por Jasmim. Ele joga nas águas, né, tentando matar, então as águas o retorno às águas. E no terceiro, ele liberta o mestre, ou seja, liberta o gênio da lâmpada, tornando assim Aladim o próprio mestre dele mesmo. Então temos aí os 3 graus da maçonaria, resumido, pessoal, porque tem muita coisa ali dentro, mas temos aí os 3 graus da maçonaria. Em relação aos Exus, os Exus, eles podem ser representados tanto como o gênio da lâmpada, como o gênio do anel. Se você trata o teu Exu como o gênio da lâmpada que realiza os teus desejos, saiba que lições deverão ser desvendadas por você, pois os pedidos terminam um dia, os desejos são saciados e tudo deve ser retificado, ou seja, em algum momento, em dado momento, você terá que libertar esses seres que ajudam vocês. Então, o trabalho com Exu, durante um tempo, ele pode ser considerado como o de um companheiro, mas posteriormente, já num grau de mestre, já num grau de sacerdote, os Exus se tornam colegas, se tornam libertos, né, de todo tipo de prisão. Né? Pegamos o rei Salomão e seus aprisionamentos em jarros, né, em potes de daimons, aprisionando os daimons dentro de potes para realizar os seus desejos. Né? Tivemos a destruição do templo por causa disso. Já quando nós vemos a questão do gênio do anel, nós vemos o Exu companheiro, ou não apenas o gênio do anel, mas o tapete. Principalmente, nós vemos como o Exu companheiro. O Exu companheiro que te ajuda a se elevar. Percebam a simbologia do tapete. O tapete, geralmente, é pisado. Né? Os muçulmanos usam o tapete para realizarem as suas orações. 5 orações diárias, pois diante de Allah, eles desejam, assim, se elevar com seu tapete. E esse tapete não é para pisar, não é para aniquilar, mas sim para se elevar. Quando a pessoa se torna um tapete, e ela percebe que ele é um tapete, ela busca, assim, se elevar às alturas. Né? As prostrações muçulmanas representam isso. Né? No judaísmo também temos isso em Yom Kippur. Né? Da mesma maneira, nas 5 orações, 5 rezas por dia, é feita a prostração sobre tapetes ou sobre panos, tecidos que cobrem assim ou separam os pés da terra. Então,
Quando pensamos nos Exus e a relação dos tapetes, nós compreendemos os Exus como nossos companheiros e não apenas como nossos serviçais, como muitas vezes as pessoas imaginam, que o Exu é um serviçal, é um gêmeo da lâmpada que vai realizar todos os desejos dela. Mas a profundidade, quando nós adentramos na iniciação, na auto-iniciação, na auto-reflexão e compreendemos que devemos nos tornar verdadeiros tapetes elevados, ou seja, elevando o material ao espiritual, nós percebemos que o Exu, ele é um grande companheiro que exige respeito e que exige, principalmente, de vocês o autoconhecimento e a vontade, sobretudo. Viva Telemá! Muito obrigado, pessoal. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda, mas aqui é um resumão que eu fiz. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado e salve o reino da lira!